nós deveríamos ser a voz de justiça, nós deveríamos ser a voz da verdade. Esse tem sido o nosso testemunho? Não sei. É isso que a gente vai refletir um pouquinho, trazer à tona, pedir para que o Senhor revele no nosso coração, primeiramente, como tem sido o nosso testemunho pessoal. Será que a gente tem falado do que a gente tem visto e ouvido nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nas universidades, no mercadinho da esquina? Será que a gente tem testemunhado desse Deus? Será que nós conhecemos de verdade esse Deus para poder testemunhar dele? São muitas perguntas e o Senhor tem resposta para todas elas. Basta a gente se colocar diante da vontade dele, a gente se colocar diante da soberania dele e entender o que ele tem para nós. Amém? Então, para a gente começar, eu queria ter um tempinho de oração com os irmãos. Eu vou pedir a gentileza de quem puder e se sentir à vontade para ficar de pé, para a gente poder orar junto, agradecendo ao Senhor por esse tempo, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito aí afora, e agradecer ao Senhor porque a gente tem se disposto, sim, a fazer a obra dEle, e para que Ele continue nos encaminhando, para que Ele continue sendo o centro das nossas vidas, para que Ele continue nos direcionando, para que a gente possa continuar fazendo a vontade dEle. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o nosso Deus amado, o Senhor é o nosso Deus querido, o Senhor é o Deus que se revela a nós desde a criação da terra, desde a nossa criação. O Senhor vem se revelando, vem se revelando, vem se revelando. A tua revelação completa veio ali no teu Filho, Jesus, que nos amou desde o primeiro dia, nos amou, morreu por nós, uma morte tão dolorida, que nos trouxe tanta graça. Obrigada, Senhor, porque esse sacrifício nós não poderíamos fazer, esse sacrifício não estava nas nossas mãos, não está nas nossas mãos. E o teu Filho, por amor a cada um de nós, por amor a cada um de todas as pessoas que estão no mundo, encarou esse sacrifício, doou a sua própria vida, abriu mão da sua glória preciosa para que nós pudéssemos ter uma comunhão restabelecida com o Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje, porque entendem o quão importante é que a sua missão não pare, o quão precioso é fazer parte daquilo que o Senhor tem feito no mundo, o quão precioso é ser teu servo, ser teu filho, ser teu amigo. Muito obrigada. Que no nome de Jesus o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração, para que a gente se disponha mais, para que a gente entenda qual é o nosso papel nisso tudo, Pai. Que no nome de Jesus o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar e trabalhar no nosso meio, Deus. Que no nome de Jesus, Gerson Borges e o pastor Maia sejam boca do Senhor nesse tempo, para nos abençoar, para levar a tua igreja, Deus, à reflexão e ao entendimento. Muito obrigada por esse tempo, obrigada por tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai, amém. Amém? E aí eu quero convidar o Gerson aqui. O Gerson é um amigo querido de longuíssima data dessa igreja. Nós honramos muito a vida dele, agradecemos ele tão prontamente ter atendido o nosso pedido, e o tempo é seu, Gerson. Muito boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Estou me ajustando aqui. Muito bom rever os irmãos. Como foi dito, eu tenho muitas alegrias e memórias quando eu entro aqui na Central, que é mais do que esse templo, que é uma comunidade de fé tão bonita, tão viva, não é? Uma caminhada tão bonita. Eu estava falando com a minha esposa da primeira conferência missionária que eu participei aqui. Quem preletor foi o saudoso pastor Edson Queiroz, que já está com o Senhor, e a gente ficou encantado, nos tornamos amigos. Enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Já está ligado o violão, querido? O povo de Deus se reúne para adorar ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa canção. É o teu povo, Senhor, aqui presente. Todos juntos. Vamos cantar ao Senhor. É teu povo, você conhece, aqui presente.
declarando que só tu és grande. E se você quiser ficar de pé, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. A igreja, os irmãos, é teu. Em uníssono, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, santo, santo, digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Isso aqui nem precisa de letra, ó. Ele é exaltado, o Rei. Fazer um medley. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei, exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado, Rei, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, diga, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és nosso amado Senhor. As Escrituras dizem assim: a alegria do Senhor é a nossa. Deve ser porque é sexta-feira, trânsito, cansado, né? A alegria do Senhor é a nossa, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Vamos com palmas.
Ó Senhor, tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, tu me ungiste com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Eu te louvarei saltando de quê? De alegria, de alegria. Eu te servirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver, diga, sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender, disse Paulo, viver contente em todo tempo, é se alegrar de um modo diferente, pois tu é a tua alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. 3 vezes assim, ó. Minha força é a tua, minha força é a tua, minha força é a tua alegria. Amém. Tá muito bom, né? Muito bom. Desculpa atrapalhar esse momento. Mas nós vamos para um momento que é muito importante também. E falar sobre oferta missionária, falar sobre como nós podemos nos envolver com a vida missionária, com o campo missionário, com a obra missionária também, com os nossos recursos, se faz muito importante. E para isso eu quero ler rapidamente o que está escrito lá em 1 João 3, 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quando a gente fala que ama a Deus a mais que todas as coisas, que o Senhor é mais importante sobre todas as coisas na nossa vida, e a gente não consegue colocar a mão no nosso bolso e ofertar para um missionário, ofertar para causas especiais na vida do Senhor, a gente está falando que a gente não ama o Senhor de todo o nosso coração. A gente está dizendo que Ele não é o centro das nossas vidas e que a gente não confia nele de todo o coração. Hoje nós temos um desafio bem grande aqui na igreja. Eu vou pedir para os irmãos sentarem só 2 minutinhos, só para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Nós temos um desafio bem grande, tá? De tudo aquilo que a gente investe em missões aqui, nós estamos arrecadando apenas 75%. Ainda temos um déficit de 25% que a igreja tem
contribuído, a igreja tem arcado com esses custos, mas a gente tem esses 25% aí para correr atrás. E o nosso desafio desse ano é correr atrás desses 25%. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Mas nós somos audaciosos, ousados. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dá essa liberdade de ousadia. E além de termos o desafio de suprir esses 25% que está faltando na nossa receita, esse ano a nossa audácia no Espírito Santo foi maior e a nossa confiança no Espírito Santo foi maior, e nós decidimos que nós vamos adotar mais 2 frentes missionárias. Amém, glória a Deus. Uma delas é a Missão Mais, que tem estado conosco nesses últimos 2 anos. Nós vamos começar com essa parceria com eles. E o outro eu vou falar amanhã, para ficar aquele gostinho de quero mais. Mas é um missionário conhecido da gente também, que tem um trabalho muito legal lá em Guiné-Bissau, e a gente vai apresentar eles para vocês também. Então, a gente tem esse compromisso, e se envolver com a obra missionária é se envolver com o financeiro da obra missionária também. O Senhor, Ele é o Deus do ouro, da prata, de tudo. Amém? Ele é o Deus de tudo. Ele criou todas as coisas, Ele é o dono de tudo. Então, Ele vai suprir tanto as nossas necessidades quanto as necessidades das missões. E é um privilégio muito grande poder falar, eu faço parte disso tudo. E que nós, como igreja, possamos honrar os nossos compromissos e continuar fazendo parte daquilo que a gente já tem se proposto a fazer. Para isso, a partir de amanhã, nós vamos distribuir os nossos compromissos missionários. Então, hoje, a gente quer propor um tempinho de oração para que você pergunte ao Senhor o que Ele quer de você. Para que o Senhor coloque no seu coração um valor mesmo que você vai ofertar mensalmente com confiança de que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Para que isso seja um valor acordado entre você e Deus. Não é um valor entre você e eu, pastor André, PIB Central. É um compromisso entre você e Deus. Então, que esse valor, que esse acordo seja debaixo de oração e seja de muito temor no Senhor, certos de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor tem suprido o seu povo, obrigada porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos. Tudo que nós precisamos. O que nós não temos, certamente é porque nós não necessitamos, certamente nos tiraria do teu caminho, envenenaria o nosso coração, cegaria os nossos olhos. E nós somos gratos a isso, Pai, porque nós não temos sabedoria na hora de pedir. Mas o Senhor tem toda a sabedoria e autoridade na hora de dar. Obrigada porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. E nesse momento especial, Pai, eu clamo ao Senhor para que nós possamos entender, Deus, que a Tua missão também tem necessidades, Pai. A Tua palavra fala que se nós vemos o nosso irmão passando uma necessidade, não nos compadecemos, não o ajudamos, nós não o amamos de verdade, nós só o amamos de boca. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir, Deus, o nosso coração, rasgar o nosso coração, Deus, e colocar somente a Tua verdade ali, Pai. E a Tua verdade é que nós estamos aqui para servir ao outro, Pai. Nós não estamos aqui para acumular riquezas, acumular bens e ter coisas. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos amou. E a partir desse amor, Deus, nós podemos amar as outras pessoas. Faça-nos entender isso, Pai, em nome de Jesus. E que no nome de Jesus, Pai, aquilo que a gente está se dispondo a fazer, que isso seja feito, Pai, que os nossos alvos sejam alcançados, para que o Teu nome continue sendo, Deus, levado até os confins dessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu acho que eu estou ficando velho. Se bem que, como diz o Marcelo Galberto da MPC, tenho 56, mas não parece, né, Maia? Parece 66. Né? Porque eu falei com o Maia, falei, poxa, que bom te ver. Eu falei, de que igreja ele é mesmo? A gente se conhece da Missão Mais, né? Eu vi a Missão Mais nascer, né? Estive lá em Curitiba, né? Que bom. Eu vou até mudar a ordem
depois dessa palavra tão desafiadora e tão importante, vamos cantar Marcharemos. Uma canção missionária, eu gravei em 98. Olha aí, estou falando que já tem uma estrada. Outro dia eu estava numa conferência, eu falei, essa canção eu gravei em 98, aí o meu amigo músico que subiu para cantar, ele disse assim, poxa, que bonita essa canção, pastor Gerson. Em 98 eu estava ocupado em nascer. Ele tinha a idade da canção, o João Manô. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver com esperança e com coragem. Diga, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Os irmãos, marcharemos. Coragem, seguiremos, seja onde for. E embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Com palmas, marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. E embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Última canção, se der tempo a gente canta mais, porque
importante é você ser desafiado nessa noite aqui pela palavra do Senhor. Você concorda comigo? Pode sentar um pouquinho. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. O Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. E o nosso Pai Celestial, Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, diga, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Só tu nos podes dar. Tchururuna. Amém? Enquanto o pastor Maia sobe aqui e se posiciona, eu queria falar para vocês que depois do tempo de pregação dele, a gente vai ter uma roda aqui de perguntas
curiosidades que vocês tenham. E quem vai nos ajudar nesse momento é, obviamente, o pastor Maia e o Gerson Borges também. Gerson tem uma vasta e caminhada com missões, igreja perseguida também, sempre ali junto da Missão Portas Abertas. Então, você que tem alguma curiosidade, que surge alguma curiosidade na hora da pregação do pastor, alguma coisa que vocês queiram explanar mais. Du, tem o próximo aí? Tem o WhatsApp aqui da igreja. Pode mandar sua pergunta para o WhatsApp da igreja e aqui no final a gente vai fazer essa roda de perguntas, amém? Então, para o pastor Maia, nosso querido, segundo ano consecutivo aqui conosco. E nós o chamamos de novo por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a questão da igreja perseguida, a questão da igreja que sofre, tem que ser falada diariamente. A igreja, quando a gente tem contato com a igreja perseguida, a gente vai para um nível de fé, de intimidade que a igreja ocidental desconhece. Embora nós somos um corpo, uma só igreja, a gente tem que entender que quando eles sofrem, quando eles são perseguidos, nós também somos. E a gente só tem dimensão dessa esfera quando a gente está conectado com o que está acontecendo. E outro motivo também foi que muitas pessoas nos procuraram e falaram: a gente queria ouvir mais do que está acontecendo, a gente queria saber mais. E aí o pastor Maia está aqui agora, vai usar esse tempo para falar, e eu queria que você estendesse as suas mãos para a vida do pastor Maia, abençoando e pedindo para que o Senhor fale conosco. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela vida do teu servo que tem dado a sua vida, Pai, para que todos os conheçam. Até aqueles, Deus, que moram em lugares que o teu nome é proibido, que a tua palavra é proibida, que a sua Bíblia não chega. Senhor, muito obrigada pela vida do Maia, muito obrigada, Senhor, pela vida da sua família que tem caminhado com ele, Deus, e muito obrigada pela vida, Deus, da Missão Mais e de todos que ali estão. Que no nome de Jesus o Senhor continue os abençoando, que o Senhor continue abrindo portas, que o Senhor continue dirigindo, Pai, que o Senhor continue guiando, para que o teu nome chegue, Deus, àqueles lugares onde a gente nem pode imaginar, de maneiras que nós nem conseguimos pensar, Pai. Muito obrigado pela vida do teu servo, que no nome de Jesus ele seja a tua boca aqui para nós nesse momento. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre sua vida. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Que honra poder participar da conferência missionária. E quando cheguei, recebi a amável notícia de que a igreja está se tornando ainda mais parceira, né? A igreja já é uma parceira, a PIB aqui já é uma parceira da Mais, mas ainda mais. Obrigado, pastor, obrigado a toda a liderança dessa igreja, obrigado pelo privilégio de partilhar aquilo que Deus tem nos confiado junto com vocês. Para nós é uma grande honra rever o meu amigo Gerson, conhecer a sua esposa, só conhecer pela internet, agora meus olhos te veem, né? Agora, que bênção, que alegria poder estar aqui. E nós, nesse ano, é um ano especial para Mais, nós estamos comemorando 15 anos de vida, irmãos. Olha só, somos adolescentes ainda, né? Um adolescente de barba branca, isso é estranho, não é muito comum, mas a gente está comemorando 15 anos de existência. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui também celebrando isso, e em nome de 380 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo, nosso muito obrigado. Obrigado por suas orações, obrigado por sua parceria, pelo seu amor, pelo seu encorajamento, por todas as vezes que vocês têm orado pela Missão Mais, para que a gente possa continuar vivendo 1 Coríntios 12, 26, que diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo está sofrendo junto. Para que quando essa parte for honrada, nós vamos celebrar como igreja, nós vamos celebrar juntos em unidade. Enquanto houver um cristão sofrendo ao redor do mundo, eu e você não podemos botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. Enquanto houver um cristão perseguido no mundo, nós não somos totalmente livres. Então, em nome desses irmãos, que muitos deles não têm voz, muitos deles não têm condições de expressar as suas dores e necessidades, os pedidos de oração, o nosso muito obrigado. Nós temos um pequeno vídeo, esse vídeo é um vídeo de celebração, nós tentamos condensar 15 anos em 3 minutos, é quase que impossível, mas esse vídeo conta um pouquinho do que nós temos feito, onde nós estamos, os números que nós alcançamos aí nesses 15 anos, para que o nome do Senhor seja glorificado e que a gente possa continuar servindo a igreja ao redor do mundo. Então, você está pronto? Por favor. A
mas nasceu dentro de um contexto de sofrimento e destruição. Desde o terremoto que assolou Haiti em 2010, nosso sonho e nosso trabalho tem sido trazer a resposta a essas causas por meio da Igreja de Cristo. Desenvolvimento comunitário, projetos de microcrédito, distribuição de Bíblias, treinamento de pastores e líderes. Essas são algumas das ferramentas que nós usamos em mais de 35 países ao redor do mundo nos últimos anos. Enquanto houver um cristão sendo perseguido no mundo, eu e você não somos totalmente livres. Essa é a cidade de refúgio, situada no Brasil, no estado do Paraná. Um espaço especialmente preparado para acolher aqueles que são perseguidos diariamente por causa da sua fé. Essa é a nossa vocação. Desde 2010, a Mais já acolheu mais de 12 mil refugiados ao redor do mundo. Aqui também temos a nossa escola de missões, dentro do objetivo de capacitar vocacionados no cumprimento da grande comissão. Os treinamentos da Mais já alcançaram mais de 1.200 missionários ao redor do mundo. Temos distribuído Bíblias em Burkina Faso, apoiado a igreja no Sudeste Asiático em ações evangelísticas. Acolhemos dezenas de centenas de refugiados na África. Apoiamos pastores perseguidos na Zona Vermelha da Colômbia com seminários teológicos. E juntos temos trabalhado arduamente para o avanço do Evangelho em países fechados. E você faz parte disso. Junto à família Voz dos Mártires, a Mais tem estado à frente de projetos internacionais em países como o Paquistão, Sudão, Coreia do Norte, China, países no norte da África onde a perseguição é muito acirrada, grupos extremistas assolam as igrejas, pressionam cristãos. Ali há muita execução, existem viúvas e órfãos da perseguição. Mas lugares onde a igreja tem permanecido fiel ao longo dos anos, porque são lugares onde o Evangelho precisa continuar sendo pregado. E é para isso que existimos, para que a vocação da igreja continue avançando, mesmo em meio ao sofrimento. É uma honra fazer parte da missão de Deus. Atualmente, nós somos 35 missionários integrais e voluntariamente dispostos a fazer tudo isso acontecer. É muito trabalho, mas existe uma verdade. Juntos, eu e você, nós somos a voz da Igreja Sofredora. É de nossa base no Brasil que saem todos os recursos e estratégias necessárias para a manutenção dos nossos projetos ao redor do mundo. Nossos desafios são diários, porém nós confiamos na provisão daquele que nos deu a visão. Eu preciso te dizer que enquanto houver um cristão sendo perseguido no mundo, eu e você não somos totalmente livres. Enquanto houver uma igreja que sofre ao redor do mundo, 1 Coríntios 12, 26, precisa falar forte ao seu coração. E essa mensagem não chegou até o seu coração sem propósito. Envolva-se. Você pode ser a resposta para a causa de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Porque não são eles que estão sendo perseguidos, somos nós. Nós temos um folder que eu gostaria que você pudesse passar lá fora e pegar. É um folder com uma espécie de prestação de contas à igreja brasileira. De tudo que nós fizemos, aqui existem mais detalhados, números mais detalhados para você conhecer um pouquinho mais daquilo que foi feito, aonde nós chegamos, você possa passar ali e pegar esse folder. Também quero te presentear com dois presentes especiais dos 15 anos da Mais. Esse é o mapa de oração. Não sei se você já viu esse mapa. Nós temos um mapa junto com a parceria da Voz dos Mártires. A Mais hoje é a representação da Voz dos Mártires aqui no Brasil. Então esse é um mapa do monitoramento da perseguição, inclusive com alguns pedidos de oração que vêm de pastores que nós servimos no campo. Então passe ali, coloque esse mapa num local de oração, onde você faz sua devocional, onde você tem o seu tempo a sós com o Senhor, para que você possa orar pela igreja perseguida ao redor do mundo. E essa revista é uma revista comemorativa. Essa revista é um presente a mais para você conhecer a nossa história, que conta de como nós começamos lá no Haiti e aonde Deus nos levou nesses últimos 15 anos. Então você pode passar ali, pegar a revista, o folder, um mapa, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e celebrar conosco esses últimos 15 anos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Enquanto eu queria pedir para o nosso irmão disponibilizar as fotos que ali estão, por favor. Mateus capítulo 4, se você puder abrir e deixar aberta a sua Bíblia enquanto
eu preciso te mostrar algumas fotos. Recentemente nós fizemos uma campanha pedindo que o Senhor intervenha em uma situação muito adversa. Isso aqui são 7 pastores que estão presos lá na Eritreia. Muitos deles há mais de 20 anos estão presos. Alguns deles já chegam na casa dos 70, 80 anos de idade, passando por inúmeras situações terríveis dentro da prisão, muitos deles sofrendo fisicamente, emocionalmente, mas firmes espiritualmente. Alguns deles foram presos quando seus filhos ainda eram bebês. E eu estive com uma das filhas de um desses pastores, e ela conta que o maior sonho da vida dela é poder encontrar o pai pessoalmente. Ela tem orado ao Senhor por 20 anos para poder encontrar o seu pai. São pastores, homens, líderes da Igreja de Cristo ao redor do mundo e que estão presos por um único motivo: não querem negar a Cristo, não querem negar a sua fé. Todos eles são constantemente indagados, perguntados: vocês querem abandonar a sua fé? Se você abandonar a sua fé, você vai encontrar a sua família agora. Você assina um documento e vai embora. E nenhum deles tem feito isso. Próxima foto, ela outra região, na Eritreia mesmo, mas uma outra forma de prisão. Esses 7 pastores estão em presídios mesmo, mas existem nesse momento, a última informação que me chegou, entre 300 a 400 cristãos presos em contêineres na Eritreia. Pessoas que passam anos encarcerados nesse tipo de prisão. Um local extremamente quente durante o dia, muito frio à noite. Muitos deles vivem em contêineres pequenos com muitas pessoas. É distribuída uma porção, uma ração diária de alimento. Eu falo ração porque definitivamente não é uma refeição. Um copo desses que nós tomamos ali na frente, de água por dia, e fica ali um balde dentro do container para que eles possam fazer as suas necessidades. Eles tiram de vez em quando aquele balde. Algumas vezes eu estive à mesa junto com uma irmã irmã Twin, ficou presa nesse container. E uma das formas de torturar as pessoas que elas estão presas é trazer familiares na porta do container. Eles abrem o container, colocam os familiares ali na porta e falam assim: olha, você não quer descer e dar um abraço nele? Você não quer ir para casa com a sua filha? Só nega o seu Deus e está tudo certo. Mas eles continuam no mesmo lugar. A próxima foto mostra também o pastor Raymond. Esse pastor foi preso alguns anos atrás na Malásia numa operação de 40 segundos. 40 segundos. Tem uma câmera de segurança, se você quiser procurar o nome dele na internet depois, você vai ver que tem uma câmera de segurança que filmou o sequestro dele. E foram 40 segundos. Carros cercaram ele, tiraram ele de dentro do carro dele, encapuzaram, colocaram num carro, e desde então nunca mais foi visto. Estive com sua esposa e o seu filho mais velho, e todos eles, apesar do cansaço. Você imagina que quando você tem notícias de que alguém está preso, já é duro. Agora, quando você não tem nem notícia do que está acontecendo, você não tem nenhuma expectativa, você não consegue nem pensar acerca do que está acontecendo com a pessoa. A gente não consegue imaginar o que é isso. E o crime de pastor Raymond, pregar o evangelho. A próxima foto é de um pastor que nós apoiamos, pastor Li Dexian. Pastor chinês, foi apoiado pela Voz dos Mártires, pela Mais, há alguns anos. Esse irmão é pastor de igrejas nos lares na China. Na China existem algumas igrejas com autorização do governo para estarem abertas como templo. Mas as igrejas não nominais, de cristãos fervorosos, são aquelas que são compostas nos lares, nos vilarejos. Alguns lugares muito remotos, com dificuldade de acesso à Bíblia, muitas limitações. E pastor Li era um dos plantadores de pequenos grupos como esse. E ele foi torturado e preso inúmeras vezes, incontáveis vezes. Ele pregava numa região, formava novos líderes, era descoberto, alguém denunciava. Ele era preso, levado para a prisão, torturado e solto. Isso foi e tem sido uma rotina ao longo dos anos na vida dele. Uma das vezes ele foi torturado, apanhou com a própria Bíblia. Chegou em casa com o rosto desfigurado, dizendo para a esposa que tinha apanhado com a própria Bíblia. Eles batiam no seu rosto até machucá-lo. Mas um dia, numa terça-feira à noite, ele estava se preparando para ministrar numa nova casa, num novo grupo familiar, numa nova igreja, plantada por ele mesmo.
E quando ele abriu a Bíblia para começar a ministração, os policiais entraram fortemente armados e começaram já a bater nele e levando ele preso mais uma vez. Mas ele disse assim: por favor, eu preciso levar minha mochila. Eu quero pegar minha mochila. Os policiais: ué, como mochila? Você está indo preso? Não, eu preciso da minha mochila. Aí eles foram ver o que tinha na mochila. Abriram lá, tinha uma muda de roupa limpas e um travesseiro. Ele estava preparado para ir preso aquele dia mais uma vez. Saiu de casa, despediu da família, disse assim: possivelmente hoje eu vou ser preso de novo. Levou uma mudinha nova de roupa, levou um travesseiro para a prisão. O seu crime, pregar o evangelho. A próxima foto, ela é muito recente e muito pesada para mim. Você deve ter visto agora, em julho desse ano, 8 líderes cristãos colombianos que foram assassinados. Muitos deles fazem parte de um grupo de pastores que nós apoiamos. Um dos trabalhos da Mais nos últimos 15 anos tem sido dar suporte a centenas de pastores nas regiões montanhosas da Colômbia, onde a briga pelo narcotráfico, as Farc, os grupos paramilitares disputam território e a igreja tem sido atacada e tem sido ameaçada por esses militantes. E esses 8 líderes, mais ou menos no início de abril desse ano, foram convocados por um grupo das Farc para uma ação comunitária. Olha, nós queremos que vocês venham até aqui e nós queremos fazer uma ação comunitária e vocês vão junto com a gente. E eles foram, apesar do medo, achando que iam para uma ação comunitária, mas foram ali sequestrados, levados para um lugar totalmente desconhecido. Não se teve notícia deles por muito tempo. Nós trabalhamos com muitas outras organizações tentando informações, mas infelizmente em julho desse ano, final de junho desse ano, início de julho, eles foram encontrados mortos. A próxima foto é assustadora. É uma vala que eles mesmos cavaram suas próprias covas. Eles foram encontrados todos na mesma vala, todos juntos na mesma vala. Próxima foto, por favor. Um dos nossos trabalhos tem sido apoiar a primeira igreja batista da faixa de Gaza. Você deve estar acompanhando, e aquela é uma região que historicamente vive em batalhas, em guerra. Mas pastor Hannah Massad, o primeiro pastor dessa igreja, o primeiro pastor nativo dessa igreja, lá na faixa de Gaza, tem sido nosso parceiro. Nós temos apoiado esses irmãos. Essa é a igreja depois de um dos bombardeios. A próxima foto, ela mostra um dos trabalhos que nós temos feito. Para você ter uma ideia, são 2,2 milhões de muçulmanos para 620 cristãos. 2,2 milhões de muçulmanos para 620 cristãos naquela faixa de território. E hoje, quem está apoiando, acalentando, cuidando e alimentando e orando pelos milhares de muçulmanos que passam pelos horrores da guerra é a própria Igreja do Senhor. Essa é uma foto de material que nós enviamos, recursos que nós enviamos para que eles possam produzir alimento para eles mesmos e servir na comunidade. Nós temos servido 3 a 4 mil refeições por dia para todos ali que estão vivendo os horrores da guerra. A próxima foto ela é muito forte também. Você está vendo aqui a foto de um casal, Pauline e Rami. Pauline está ali também naquela foto no meio. Ela hoje trabalha com um ministério com viúvas das vítimas da perseguição do grupo terrorista Hamas. Seu marido foi sequestrado pelo Hamas e quando ele foi sequestrado, ela tinha os 2 filhos, estava grávida da menina, da sua filha, e ele ficou 48 horas sumido, sem nenhuma notícia, e o pastor Hannah recebe um telefonema de madrugada, dizendo que o corpo de Rami foi encontrado numa vala com um tiro atravessado. Hamas havia executado ele. E se ele tivesse negado a Cristo, se ele tivesse, no momento do confronto, negado a Cristo, ele teria voltado para casa. E o pastor Hannah ficou pensando: como eu vou dizer para ela? Como que eu vou contar essa notícia? Ele podia ter dito, afrouxado um pouco: a esposa está grávida, 2 filhos pequenos. E ele foi até ela para contar. Ela chorou muito, entristecida, mas depois que se acalmou naquele primeiro momento, ela disse a seguinte frase: ainda bem que meu marido não voltou para casa. Eu não conseguiria conviver com um marido que tivesse negado a sua fé em Jesus. Foi melhor assim. Vai ser difícil? Muito. Mas que bom que ele não voltou para casa. Irmãos, o que leva essas pessoas a viverem nesse tipo de vida? O que leva as pessoas a tomarem decisões que para nós
na nossa cabeça aqui, da igreja ocidental, ela é um pouco pesada, ela é um pouco contundente, é difícil a gente pensar. Eu não sei, por exemplo, o que seria da minha fé. E aqui eu estou abrindo meu coração para você. Se alguém tocasse num fio de cabelo dos meus filhos ou da minha esposa. Eu não sei como eu reagiria se eu fosse confrontado com esses irmãos. Eu não sei se eu perdesse um parente, uma pessoa próxima a mim, dessa forma, como eu ficaria. Apesar de já ter perdido muitos amigos que estão de outros lugares do mundo, que foram mortos por causa da fé. Mas eu nunca perdi alguém tão próximo ali, um parente muito próximo, uma esposa, um filho, não sei. O que leva essas pessoas a permanecerem? O que leva as pessoas a manterem firmes os seus pés diante da perseguição? O que leva as pessoas a nunca... E aqui eu quero dizer para você que nos últimos anos, na última década, nós temos trabalhado servindo a igreja perseguida, e eu nunca ouvi de nenhum deles assim, olha, por favor, peça para a igreja brasileira orar para a perseguição parar. Não. Eles nunca me pediram isso. Olha, peça para a igreja brasileira continuar orando por nós, para a gente ficar firme. A gente quer continuar firme no meio da perseguição, mas a gente precisa de oração. A oração sempre tem um direcionamento. Se manterem firme diante da provação, se manterem firme diante da tribulação que vivem. Não é apenas uma provação momentânea, é uma vida atribulada. Nós trabalhamos com pastores na Colômbia que são perseguidos por mais de 30 anos. 30 anos de perseguição. 30 anos que ele não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Estamos com uma família iraniana que se converteu com um sonho. 30 anos de conversão, depois de 30 anos alguém teve coragem de batizá-lo. Nós trabalhamos servindo viúvas da perseguição, mulheres que perderam seus esposos. Nós trabalhamos com órfãos da perseguição e que mantêm um sorriso no rosto. O que aconteceu no coração dessas pessoas que talvez precise acontecer no meu e no seu coração nessa noite? Eu quero ler com você Mateus capítulo 4. A partir do verso 18. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Grava essas duas palavras, deixaram e seguiram. Passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu quero, nos próximos minutos, caminhar em alguns versos históricos à luz, à ótica, ao olhar de Mateus, dos relatos de Mateus acerca do chamado de Jesus para aqueles discípulos. Nós sabemos e nós conhecemos a história, temos nas nossas mãos a história da vida, da compilação dos dias do ministério de Jesus em direção ao preparo desses 12 e de toda aquela multidão de discípulos que seguiam Jesus. Nós sabemos como a igreja foi perseguida lá em Atos capítulo 8. Nós sabemos como a perseguição serviu de mola propulsora para que o evangelho pudesse se espalhar a tantos lugares. Nós conhecemos que os apóstolos sofreram a perseguição, que o apóstolo Paulo, que deixou de ser o perseguidor para ser perseguido. Nós conhecemos a história. E essa história que tem se desenrolado até os dias de hoje, com homens e mulheres que mantêm firme o seu coração da mesma forma. E todos eles receberam um chamado de Jesus, o mesmo chamado que me alcançou e te alcançou. E eu quero levantar com você aqui algumas características desse chamado de Jesus para a sua igreja. E talvez aqui levantar com você alguns motivos pelos quais eles não arredam o pé. Alguns dos motivos pelos quais que a gente pode talvez encontrar as explicações por que eles se mantêm firmes, mesmo quando não dá para ser firme. Porque eles se mantêm com um olhar fixo em Jesus, como Hebreus 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
Quando você olha para esse texto é um texto lindo do chamado de Jesus a alguns dos discípulos. Pedro, André, Tiago e João. E aqui uma das coisas preciosas é que Jesus não precisou de um culto, de uma conferência missionária. Jesus não precisou de um grande evento para chamar. Jesus foi no ordinário, na vida, no cotidiano. Olhou para aqueles homens com um olhar transformador e os chamou. Jesus vai aonde você está. Jesus vai em direção à sua vida, às suas atividades diárias, a sua caminhada diária. Jesus vai em direção a você, e esse olhar irresistível é para um chamado sério para a igreja. É um chamado transformador em direção à cruz de Cristo, que nos transforma para nos tornarmos agentes de transformação. E quando Jesus chama esses irmãos, existem aqui duas palavras preciosas que foram relatadas pela ótica de Mateus, que são muito fortes. Quando você lê que Jesus chamou esses discípulos, eles deixaram o que estavam fazendo e seguiram a Jesus, na nossa língua, na língua portuguesa, na tradução que nós recebemos aqui, é compreensível. Dá para entender o contexto ali. Só que as palavras originais disso nos levam a uma raiz muito mais profunda. A palavra deixaram, que está relatado no verso 19 e também no verso 22, é a palavra grega apiemi. Essa palavra, irmãos, era usada em alguns contextos, e é interessante você estudar a etimologia da palavra para você saber o significado amplo dela, como que ela pode ser explicada a você, para que você entenda o coração de quem está escrevendo. E essa palavra apiemi era usada em ocasiões assim, quando alguém rompia um relacionamento, quando alguém rompia um contrato, quando havia um rompimento de relações definitivo, a palavra apiemi era encaixada, era usada. Quando havia um divórcio, por exemplo, quando havia um rompimento de relações, a palavra apiemi era usada. Era algo que marcava um rompimento de relações e um novo começo. E a palavra seguinte, seguiram, que para nós faz muito sentido, eles seguiram a Jesus, mas a palavra akolotel, a palavra grega akolotel, ela tem uma outra raiz muito forte. Entregar-se a alguém por amor, servir a alguém como seu escravo, como seu servo. Essas duas palavras remetem em alguns contextos. Por exemplo, a palavra akolotel remete ao Velho Testamento. Lembra no Velho Testamento quando o judeu devia para o outro? O hebreu não tinha como pagar, não tinha como custear a sua dívida. E o que ele fazia? Se vendia como escravo. E pela lei ele precisava trabalhar 6 anos para no 7º ser livre. Aí a sua dívida estava quitada. Porém, em muitos casos, chegava no 6º ano, aquela relação foi tão profunda, houve uma entrega tão profunda, houve um amor que brotou naquele relacionamento, que esse servo chegava para o seu senhor e dizia: eu não quero mais ir embora, eu quero ficar, eu não vou mais. E aí eles tinham um ritual, eles iam aos juízes da cidade, eles iam ao umbral de uma porta e furavam a orelha desse servo, com um instrumento chamado sovela. Tinha um furo específico, numa orelha específica, para marcar aquela decisão. Quando as pessoas olhavam aquele escravo na rua, agora ele não era mais um escravo para pagar dívida. Ele era alguém que era um servo por amor. Ele estava mostrando para todo mundo a decisão que ele tinha tomado para sempre. Era uma decisão irrevogável. Homens e mulheres têm, desde a igreja primitiva, desde os primórdios da igreja de Cristo e até hoje, resistido bravamente à perseguição, às durezas da perseguição, porque houve neles um apiemi. E houve neles um akolotel. Houve neles uma decisão de romper com o velho homem e uma decisão de entregar a sua vida definitivamente, absolutamente, aos pés da cruz. Acontece que em muitos casos, irmãos, nós estamos conjugando, em muitas áreas da nossa vida, servir dos dois lados. Às vezes os rompimentos entre a nossa nova vida e a velha vida ainda não foram totais. Você deve lembrar de um dos casos que nós servimos alguns anos atrás, um pastor sudanês. E esse pastor sudanês, o nome dele Mohamed, é um ex-muçulmano, filho de um líder alto de uma mesquita no Sudão. Ele se converteu sozinho lendo a Bíblia. Ele relatou para a gente pessoalmente muitos
muitos casos de perseguição, coisas terríveis, abusos físicos com ele, com seus filhos, abusos físicos com sua esposa, enfim, casos terríveis. E nós tentamos, como organização, tirá-lo do Sudão. Assim, nós vamos levar você para um país livre. Lá você, olha, nós vamos levar você para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um dos maiores pontos de comunidades islâmicas. Você vai poder pastorear uma comunidade que é cristã ali agora e também evangelizar muçulmanos. Olha que coisa linda, você vai ter liberdade para isso. Aí ele disse uma das frases mais difíceis de digerir da minha vida. Ele falou, eu tenho medo da liberdade. Porque muitos cristãos livres que eu conheço não são cristãos de verdade. Essa frase doeu, sim, desceu atravessada. Porque eu fiquei pensando, será que eu me encaixo nisso? Será que eu me encaixo nisso? Será que a minha vida está vivendo em direção ao Senhor, ao Evangelho, a tal ponto de que se eu tivesse liberdade ou não tivesse liberdade, eu estaria firme na minha fé do mesmo jeito? Porque, irmãos, há quem diga que nós estamos sendo perseguidos no Brasil, e eu preciso discordar. Há sim uma intolerância religiosa. Isso é inegável, mas a perseguição no nível que nós vemos ainda não chegou no Brasil. Agora, Paulo disse ao jovem Timóteo assim, todos quantos quiserem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Então não é se a perseguição vai chegar no Brasil, é quando ela vai chegar. Talvez a gente não veja nesse nível, talvez não seja na minha, na sua geração. Na nossa geração, né, Gerson? Geração mais... Talvez seja nas próximas gerações. Mas ela vai chegar, irmãos. E como nós estamos preparados? Será que existiu em nós essas duas decisões definitivas? E aí Jesus então chama esses irmãos. E eu quero convidar você agora a pular para o capítulo 5 do livro de Mateus. Capítulo 5. Jesus vai expor para eles então, depois desse chamado, qual que é o teor dessa missão. O porquê que ele chamou. Olha só o que diz o texto. Capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus chama, e aqui você sabe que capítulo 5, 6 e 7 é o conhecido Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando, onde Jesus está experimentando as questões culturais para ministrar o coração daquelas pessoas. E Jesus toca numa questão muito cultural aqui. Jesus usou o elemento do sal. Ora, o sal, ele serve, ele tem um fundamento, ele precisa de contato com outro elemento para cumprir a sua função. E naquele tempo o sal era usado para muitas coisas. Hoje a gente usa o sal para muita coisa, mas, por exemplo, naquela época você conservava alimentos a longo prazo com uma espécie de compartimento de sal. Além dos temperos e todas as coisas que nós conhecemos. Mas muito do sal extraído nessa época, ele era sujo, impuro, porque a extração não tinha tecnologia, era manual. E aí o que acontecia? Eles colocavam esse sal, que estava impuro, e armazenavam em compartimentos no templo, em alguns sacos. E quando estava um tempo chuvoso, quando estava frio, quando estava úmido, eles espalhavam esse sal no pátio grande do templo, em Jerusalém, para que esse sal sugasse a umidade, para evitar que as pessoas escorregassem, para tentar evitar acidentes. Jesus mexe numa questão cultural, está dizendo assim para o judeu, olha, se você não cumprir a função pela qual você foi chamado, você vai gastar sua vida com funções secundárias. Você vai deixar de salgar a vida de alguém para ser pisado pelos homens. E culturalmente isso era muito pesado, era um exemplo muito pesado. Jesus está dizendo, olha, você foi chamado por algo. Tem um motivo pelo qual você foi chamado. Porque lá em 2 Coríntios 5,17, foi o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra desse versículo? É lindo, maravilhoso. E a gente se enche de alegria digerindo esse versículo.
Olha, não importa quem eu fui, não importa o que aconteceu com a minha vida, em Cristo tem uma página em branco, eu começo de novo. Só que a continuação da perícope diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio. Ou seja, não existe um dia que você vai ser salvo e um dia que você vai ser chamado por Deus para alguma coisa. É o mesmo evento, meu irmão. Você foi chamado pelo Senhor. E esse apiemi, esse acolotel que aconteceu na sua vida, esse rompimento de relações com o velho homem, essa entrega definitiva tem um motivo: viver para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho aqui na terra. Nós ajudamos um menino na Ásia Central. 16 anos de idade, o menino. Lembra aí dos seus 16 anos de idade? Lembra? Eu lembro. Eu já queria ser missionário, já tinha minha vida, mas eu ia para acampamento ainda. Aí eu estava aprendendo a tocar violão, a gente tocava para Jesus, e tocava um Roupa Nova também, para ver se eu conseguia uma namorada, né? Era uma fase de adolescência, né? Aquela coisa. Chegava para a irmã: Jesus te ama, eu também, deixa eu cantar um louvor para você aqui. E botava uma Roupa Nova no meio do negócio. Era uma cabeça de adolescente, gente. Eu tenho um filho de 18 e uma menina de 14, eu convivo com essa realidade. E está tudo bem, são as fases da vida. Agora esse menino, 16 anos de idade, foi preso. Seu crime: pregar para o seu melhor amigo na escola. Seu melhor amigo cresceu junto com ele na escola, ele foi compartilhando devagarzinho o evangelho com esse menino, e ele entregou a vida a Cristo numa oração, foi discipulado por esse jovem que nós ajudamos, mas anos depois a sua família descobriu. E alguns países que nós trabalhamos, irmãos, a própria família entrega aqueles familiares que eles são ditos traidores, aqueles que traíram a fé da família. Ele foi entregue pelas autoridades e foi morto. Então eles executaram um menino e prenderam outro. Conversando com a mãe desse jovem que nós ajudamos, ela disse assim: eu tenho dois sentimentos acerca do meu filho. O primeiro, de muito orgulho, porque eu sei que meu filho está preso, não porque ele é um criminoso, porque ele ama Jesus. Mas o segundo, eu sou mãe. E aí, eu sei que pelo menos uma vez por dia vai passar um torturador na cela do menino. Agulhas quentes na unha, embaixo da unha, e outras torturas que eu prefiro não mencionar. Todos os dias, um menino de 16 anos era torturado. E a pergunta era feita: hoje você quer negar sua fé? Se você quiser negar sua fé, você vai embora encontrar sua mãe. 16 anos, irmãos, a maturidade desse menino. Se ele dissesse: eu nego a Cristo, ele assinava um documento, ia para casa, comer a comida da mãe, tomar um banho quente, dormir na cama dele. Em 9 meses, esse processo perdurou. E a única coisa que eles conseguiram desse menino foram mais 122 pessoas convertidas dentro da prisão. Acho que soltaram ele para ele parar de pregar, né? Vai converter todo mundo aqui, então é melhor soltar. 16 anos de idade, irmãos. Entender o propósito da vida. Será que nós entendemos o propósito da vida? Que o Senhor nos chamou como igreja para vivermos para a glória dEle e para o avanço do Evangelho na terra. Nós sabemos que existem milhares, 42% da população mundial ainda não conhece a Cristo. Como está filmando, eu não vou dizer o nome do país, mas nosso missionário chegou ontem de um dos países que nós estamos atendendo no Oriente Médio, na Ásia, aquela região, Oriente Médio, Ásia. E nós trabalhamos em países, muitas vezes em países vizinhos, para poder, por exemplo, levar a Bíblia para países fechados. E um dos países que nós estamos trabalhando, irmãos, é um dos países mais perseguidos, está entre os 10 mais perseguidos. E é onde a igreja tem mais crescido no mundo, nesse exato momento. Jesus está se revelando em sonhos. Jesus está promovendo curas. Cristãos mesmo ameaçados estão fazendo células, grupos pequenos nas suas casas. A cada 2, 3 dias surge um novo grupo em regiões diferentes. E o Evangelho continua crescendo. Por quê? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Lá em João, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas aqui ele está dizendo para mim e para você: ei, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Eu quero pedir que você vire mais uma vez a sua página. Agora para o capítulo 5, verso 39. Verso 38, perdão. Ouvistes o que foi dito:
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus chegou num ponto crucial para trabalhar lá no âmago, no caráter daquelas pessoas, para dar para eles o sentido, o caráter, a essência da missão de Cristo e para a igreja. Meu irmão, eu e você precisamos pensar e plantar e vislumbrar para a eternidade. Nada do que diz respeito ao tempo presente pode ganhar espaço no nosso coração. Paulo, quando vai se referir a isso, ele diz assim, olha, se as minhas expectativas se limitarem a esse mundo, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Paulo plantava para a eternidade, vislumbrando a eternidade. E nesse mundo, parte do caráter da missão é perder para ganhar. O evangelho é perder para ganhar. Caminhar com Cristo em muitas situações é perder para ganhar. Jesus começa então a mexer de novo em pontos culturais. Jesus diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito no passado, lembra? Olho por olho, dente por dente. Era uma lei para conter a vingança exacerbada. Então, se alguém prejudicasse alguém, a sua paga era perder a mesma coisa que ele havia produzido na vida do outro. Então, se ele tivesse ferido um olho, ele perderia aquele olho. Se ele tivesse matado um animal, ele teria que pagar com um animal igual. Era uma lei que não havia espaço para diálogo, perdão, reconciliação. As pessoas não tinham motivo pelo qual perder. Não, eu não posso perder. Existe uma lei que não me deixa perder. O lance da justiça própria. Que ela perdura até os dias de hoje, né, irmãos? A gente não aguenta nenhum desaforo no trânsito. A gente não aguenta muita coisa. Aí Jesus está dizendo assim, então vocês ouviram o que foi dito. Era assim lá, mas agora não. Se alguém te ferir na face, entrega outra. Não tem problema perder. Não tem problema sair perdendo. Tem um jovem que me discipulou quando me converti, e ele tinha um irmão mais velho. E eles estavam numa discussão, coisa de irmão. Não sei se aqui é assim, mas lá em casa o irmão briga por qualquer coisa. Passou uma mosca, a mosca, a culpa é sua, aquela coisa. Sem sentido. E aí eles estavam discutindo uma discussão dessa sem sentido, e o irmão pegou e pranchou a mão no rosto dele. E ele estava com um copo de leite quente na mão. Ele fez um movimento para jogar o leite na cara do irmão. Ele lembrou desse versículo. Que hora para lembrar desse versículo, né? Podia ter deixado para depois. E aí ele falou assim, bate do outro lado. Jesus mandou dar outra face. O irmão olhou para ele. O quê? Bate do outro lado. Não pensou duas vezes. Pau! Chapou do outro lado. Ele ficou estéreo, os dois lados unindo. Estava mono, ficou estéreo o negócio. E aí o irmão dele foi embora rindo, tirando sarro dele, mas como Provérbios diz, ele foi com brasas vivas amontoando sobre a cabeça dele. Por que Jesus pede para a gente fazer isso? Hoje esse irmão que bateu é um pastor. Deve lembrar disso com alegria, né, irmão? Então, por que, gente? Por quê? Jesus está dizendo, por que Jesus diz isso? Olha lá em cima, no versículo 40. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Para um homem, para um judeu perder a sua capa, a sua túnica, era o maior sinal de desonra que podia acontecer. Então, às vezes, quando o cara perdia tudo, eles queriam tirar a capa, a túnica, deixar ele sem nada, para desonrá-lo na frente de todo mundo. E essa era uma das maiores preocupações de um homem. Não ser desonrado na frente das pessoas, da sua família. Isso funcionava na cultura judaica, funciona até hoje. Aí Jesus está dizendo, se alguém está querendo te desonrar aqui, se preocupe com a honra celeste. Se preocupe com a honra celeste. Irmão, tenha seu nome conhecido na eternidade, porque aqui não vale muita coisa. As pessoas que vivem o contexto da perseguição todos os dias, elas passam por privações e dores e temores que as privam de muitas coisas nesse mundo. E por que elas continuam? Porque definitivamente elas entenderam qual é o teor da missão. Olha, se alguém quiser demandar contigo, mandar você andar 1 milha, vai com ele 2. O que era isso?
O soldado romano tinha uma prerrogativa de lei para dizer assim para o judeu: olha, para o que você está fazendo, pega minhas coisas e carrega para mim. Lembra de Simão Cirineu? Você, vem aqui. Era um processo. Se o cara não cumprisse aquilo, ele podia ser preso. Aí Jesus está dizendo assim: se alguém quer te humilhar, fazer você andar uma milha, vai 2. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Há 40 dias atrás, eu estive na Ásia Central, sentado na mesa de um pastor que foi preso. Sentamos para uma refeição juntos, para ouvir seu testemunho, ver como nós poderíamos ajudá-lo. E ele me contou quando ele foi preso. Seu filho tinha 2 anos. E ele contou todo o processo, como foi. Mas ele disse que quando ele pisou na prisão, quando eles algemaram ele e jogaram ele para dentro da prisão, ele começou a chorar. Estava numa cela com 8, 9 pessoas. Jovens de vários lugares do mundo estavam presos naquela mesma cela. Ele estava chorando, porque ele não queria aceitar aquilo. Ele disse que passou 6 dias chorando, orando: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por que eu estou sendo preso? O Senhor sabe que isso é injusto. O Senhor sabe que eu não deveria estar aqui. O Senhor sabe que isso é perseguição. O Senhor sabe que eu não queria estar aqui. Meu filho tem 2 anos. Quem vai prover a minha casa? Quem vai cuidar dele? E aquela lamúria, chorando diante do Senhor. E, irmão, quero dizer para você que é uma lamúria legítima. Porque eu não sei o que é ficar preso por causa da fé. E aí o Espírito Santo batia no coração daquele pastor, dizendo assim: você está orando errado. Você está orando errado. E depois de 6 dias orando: Senhor, por quê? Porque ele fez assim: Senhor, eu entendi. Para quê? Para quê? Ele olhou à volta, viu jovens de várias etnias, cujas etnias não têm presença do Evangelho. Jovens de etnias diferentes, cujas etnias não tinham tido contato nenhuma vez com a Bíblia. Ele olhou para aqueles meninos e entendeu para quê. Aí ele escreveu para sua esposa dizendo assim: meu amor, não se preocupe comigo. Eu não estou preso, estou em missão. Passou 18 meses preso, pregando o Evangelho para aqueles meninos. Todos foram alcançados pela graça do Senhor. Todos foram transformados pelo poder de Jesus. E nós não temos ideia do que aconteceu a partir daquilo. Talvez tenha acontecido como quando Filipe alcançou o eunuco. E um grande avivamento aconteceu a partir daquele momento. Eu quero terminar, porque já passaram um contador de minuto ali umas 10 vezes na minha frente ali. E eu estou fingindo que eu não estou vendo. Eu vou tirar até o óculos, irmão, tá? Eu quero terminar dizendo para você que quando nós falamos que a igreja ocidental não está agindo como a igreja perseguida, e isso não é um menosprezo. E quando nós contamos histórias da perseguição, mostramos fotos, em nenhum momento é para tentar deixar você constrangido, mas é para mostrar para mim e para você que há uma esperança mesmo em meio às tribulações, que a igreja não tem afrouxado as cordas. Porque ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu e vai conseguir parar a igreja do Senhor. As portas do inferno nunca e nunca prevalecerão. Nunca prevaleceram e nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus tem se revelado à igreja perseguida de uma forma sobrenatural, porque Jesus é a única coisa que eles têm. E eu quero terminar contando uma história para você de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand foi o fundador da Voz dos Mártires, um pastor romeno que ficou preso na época da Cortina de Ferro. Depois tem um livro dele, inclusive vou falar sobre ele. Quando, ainda antes de ser preso, a sua igreja estava tendo liberdade ainda de poder executar os cultos, de viver ali a vida de comunidade monitorada pelo governo. E num domingo pela manhã eles estavam cantando um hino. E o hino dizia assim: ó, como eu quero o céu, ó, como eu almejo o céu. Soldados comunistas entraram fortemente armados na igreja, fecharam as portas. O comandante da operação veio lá na frente e disse assim: eu ouvi que vocês querem ir para o céu, não é? Vocês estão cantando que quer ir para o céu, ó, como eu quero ir para o céu, eu ouvi isso. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu resolver esse problema para vocês. Eu vou adiantar, vou acelerar esse processo para vocês. Mas antes eu quero fazer uma proposta.
Se alguém entre vocês aqui quiser desistir disso e voltar para casa, fica aqui do meu lado direito. E quem quiser continuar cantando isso, fica aqui do meu lado esquerdo. O pastor Richard conta que houve um grande alvoroço e 80% dos membros da igreja vieram pelo lado direito e 20% apenas ficaram do lado esquerdo. Eles abriram as portas, os homens saíram correndo, mulheres, todo mundo saiu para salvar a própria vida. E, de novo, é uma escolha legítima, e não é uma condenação, é uma escolha legítima. Os soldados fecharam as portas, o comandante voltou à frente da igreja, colocou a sua arma no chão e falou assim: Pastor Richard Wurmbrand, nós também somos cristãos. Agora você pode recomeçar o culto com quem é crente de verdade. E a minha pergunta é: onde eu estaria se isso acontecesse aqui nessa noite? Onde eu e você estaríamos? Que Deus nos ajude a ter a fé, a resiliência, vivermos uma vida transformada pelo poder do Evangelho, a ponto de não negociarmos a nossa fé. E enquanto temos a oportunidade, vivemos na liberdade, que possamos fazer bom uso disso, para que o Senhor seja glorificado e conhecido sobre a terra. Deus assim nos abençoe. Quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nessa noite nós estamos juntos aqui, Deus, como igreja. Obrigado por essa amada igreja, Deus. Obrigado pelo ministério, pela paixão missionária dessa igreja, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja e por meio dessa igreja, Deus, no Brasil e no mundo. Obrigado, Deus, por homens e mulheres que o Senhor tem levantado aqui nesse lugar, que estão firmes, não negociando a sua fé, amando ao Senhor, pregando o Evangelho, fazendo o Teu nome conhecido. Nós queremos clamar a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame poder, graça, unção e misericórdia sobre nossas vidas cada dia, Deus, para que possamos continuar te servindo, Deus. Para que continuemos, ó Deus, focando os nossos olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Nós oramos, ó Deus, pela igreja perseguida ao redor do mundo, por homens e mulheres que o Senhor tem nos dado o privilégio de servir, ó Deus. E obrigado porque essa igreja tem somado nesse time, ó Deus. Estamos juntos servindo esses irmãos ao redor do mundo. Pai, visita-os agora onde quer que estejam, Pai. Enche o coração deles de esperança, de paz. Que a graça do Senhor os alcance, ó Deus. E que eles sejam encorajados a se manter firmes, pregando o Evangelho mesmo onde é proibido, anunciando a salvação mesmo onde não é possível. E que possamos sustentá-los em oração e olhá-los como exemplo, Deus, para que possamos, em nome de Jesus, trabalhar avante, Deus, pregando o Evangelho, até que o Senhor venha, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Como que podemos nos envolver mais com a missão de Deus? Teste. Bom, em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela sua palavra, querido Maia, que nos desafia e nos faz pensar no como a gente vive uma vida cômoda e confortável, né? Quando a gente fala missão de Deus, parece para alguns de vocês que estão aí uma frase assim nova, não é? Na verdade, é uma tentativa teológica de dizer que a missão é de Deus. E a missão de Deus é redimir toda a sua criação, né? Essa reformulação foi feita a partir das últimas décadas de teólogos bem sérios, de missiólogos, né? Então, assim, um deles, o Gorin, Michael Gorin, ele diz que Deus não tem uma missão para a sua igreja, Ele tem uma igreja para a sua missão. Quem está redimindo, quem está salvando é o Senhor. E a pergunta não é se nós fomos chamados ou não, é se a gente vai fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Então, repete a pergunta, fiquei tão focado na frase missão de Deus que perdi o foco aqui. Como que nós podemos nos envolver mais com a missão de Deus? Então, eu queria usar essa frase que eu citei, né? O Oswald Smith, que foi pastor da Igreja dos Povos em Toronto, durante um tempo a igreja foi considerada a igreja que mais enviava missionários para o campo transcultural, para missões mundiais, né?
E ele tem uma frase que se tornou célebre no meio do movimento missionário, que é o seguinte: todos fomos chamados uns para o outro lado do mundo e outros para o outro lado da rua. Então não há desculpa. Se você é um seguidor de Jesus de Nazaré, você faz parte daquilo que ele... Você precisa fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo. Não tem alternativa. Não tem crente que assiste culto. Não tem, eu oro pelos missionários. Mas você também é um missionário. Então eu acho que é por aí. Dá para falar muito, mas aí... Escrever um livro. Fazer um... Maia, temos uma aqui para você. Várias, na verdade, né? Vamos lá. O que você diria... Não. Peraí. Achei que eu queria. Quais são os erros mais comuns que cometemos ao falar ou orar pela igreja perseguida? Especial. A frase que a gente põe no final do vídeo, tem nos nossos folders, não são eles, somos nós, né? O nosso erro é achar que é uma outra igreja. A igreja do Haiti está com problema, a igreja da China está com problema, a igreja do Burundi. Não, a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nossos irmãos, né? Nós somos parte da família perseguida. Então, não existe um grupo de cristãos que estão sendo perseguidos e nós somos livres. Nós fazemos parte da mesma família. Então, ter isso no coração, acho que dá um senso diferente, né, da realidade da igreja perseguida. Quando Paulo fala nesse texto de Coríntios, 1 Coríntios 12, 26, a palavra sumpaskó, que é a palavra sofrimento que ele usa, ela remete a um sofrimento na pele, assim, como se eu estivesse sentindo uma dor que o Gerson está sentindo. Ele está sentindo uma dor e ela está irradiando em mim. Sabe aquela coisa de velho que quando dói aqui, dói ali e tal? Aquela coisa que vai... É mais ou menos isso. Quando uma parte do... Desculpa, pastor. Não chegamos a isso. Não, desculpa. Quando eu estou com uma unha encravada, minha cabeça sofre. Desse jeito. Funciona desse jeito. Então, quando a gente entender essa verdade, o princípio de que nós somos um em Cristo, aí a coisa muda. Muito bom. Perguntar para o pastor Gerson Borges, como que o pastor enxerga o futuro das missões da nossa geração? Eu acho que nem só o futuro, acho que é a realidade. A gente está vivendo, a irmã citou no início, né, um tempo muito difícil geopoliticamente, né, um mundo polarizado, não apenas entre direita, conservadores, ou esquerda, progressista, mas a situação geopolítica é assustadora, né? Pensa na guerra. Na verdade, a gente tem mais de 30 conflitos acontecendo nesse momento no mundo, né? Aqui a gente fala muito da guerra da Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e entre o Hamas e Israel, que acaba atingindo os palestinos. Outro dia eu falei que era a guerra entre Hamas e Israel, Hamas e Israel. E aí alguém falou, depois, no final do culto, para mim, na porta da igreja: pastor, é contra os palestinos, porque os palestinos estão morrendo. Eu falei: olha, irmão, não quero discutir. Ele já queria fazer uma discussão comigo sobre qual era a minha visão, se eu era sionista, se eu era pró-Israel, se eu era... E eu falei: olha, irmão, vamos orar junto? Vamos orar, não é? Então, o futuro das missões, eu acho que passa por um enfrentamento desse estreitamento da capacidade que as nações sempre tiveram de caminhar junto. Por exemplo, a ONU hoje não faz sentido em diversos aspectos, ela não tem mais força para intervir nesses conflitos, não é? Então, quando a gente diz que a nossa esperança é a volta de Cristo, isso não é uma frase feita, isso é uma convicção escatológica, né? Só com a volta de Jesus é que essa crise geopolítica que vai piorar, que tende a piorar, né, e que nós temos visto piorar, ela pode ser revertida. Então, eu imagino, eu não sou missiólogo, né, eu sou alguém apaixonado por missões, tenho 30 e tantos anos de ministério, sempre envolvido em conferência missionária, fui para o campo missionário. Você falou da Ásia Central, eu fui para o Quirguistão com a Portas Abertas, né? Eu sou muito próximo de Portas Abertas, mas vi a Mais nascer, o pastor Mário, vocês. Já dei aula lá na Mais, tive o privilégio de estar com eles lá. E eu fui com Portas Abertas para o Quirguistão. Você não pode falar o país, né? Mas como eu já fui, já voltei, eu posso falar. Fui lá, né? E aqueles irmãos se convertem assim.
Tem que ser sobrenatural. Eu estava um deles me disse o seguinte: eu estava na mesquita e eu orei e falei: Alá, se eu não estou no caminho certo, me dá um sonho nessa noite. Ele sonhou com Jesus, com a cruz de Cristo, e ele se tornou um cristão, não é? Então, o futuro das missões transculturais depende de um reconhecimento da nossa incapacidade de lidar com esse cenário geopolítico e de uma profunda dependência do Senhor, né? Capacitação, recursos, treinamento, tudo isso é importante, mas a maior dependência é do Espírito Santo, né? De uma ação contínua, constante do Espírito Santo. Também outra pergunta grande, que é tudo tese de mestrado, né? Estamos numa banca aqui de mestrado. A gente vai até 1h da manhã. Ser reprovados aqui. Escrito isso no banner, pode falar aí. Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe para os dois. E foi uma coisa que mudou muito a minha visão de cristianismo quando eu passei a ter um contato real assim com a igreja que sofre, com quem sofre. O que mudou na fé de vocês, tendo contato mais próximo com esses irmãos que tão corajosamente não negaram a Jesus e vivem nessas condições tão extremas de violência, de dor, de tristeza que a gente conhece? Às vezes eu acho que eu não sou crente. Acho que a definição mais... Você roubou minha resposta. Às vezes eu acho que... Porque eu penso isso também. Eu estava na esperança de vocês me falarem uma coisa que ia dar uma luz no fim do meu túnel. Que você falou do Mohammed, né? Imagina, não, vamos lá para o Brasil, Foz do Iguaçu, lá você vai pastorear uma igreja. Ele fala: eu tenho medo dessa liberdade, eu não quero ser cristão como vocês são cristãos, né, no Brasil. Antigamente tinha uma música, eu estou roubando a sua palavra, quando eu era menino, isso foi até a semana passada, né, que dizia o seguinte: domingueiro não sejas. Lembra dessa música? Domingueiro não seja. Agora é mensaleiro. O crente vai um domingo e falta 3, né? E reclama do ar-condicionado, reclama do louvor. Uma vez aqui a gente se reuniu nessa igreja aqui, e aí a esposa do baterista foi no toalete, pastor André, e aí uma senhora falou: eu acho que eu não vou voltar mais nessa igreja. O baterista que tocava comigo. Ela falou: por que, irmã? Não, porque eu detesto quando vem no culto, tem aquele baterista lá, não vim no culto para ouvir isso. Aí a esposa do baterista falou: eu discordo de você, eu sou esposa dele, ele toca muito bem. Ela queria ir embora porque não gostou da bateria. Imagina se tivesse polícia lá fora esperando para prendê-la, né? Devolvo o microfone. Não, é a realidade de que a gente... Sabe o que eu penso, Gerson? Esses irmãos não têm outra... Para onde correr? Eles não têm outras alternativas. Ellen Roosevelt, uma missionária inglesa que viveu no Congo, sofreu perseguição, e aí, no final da vida dela, tinha escrito no diário dela. O problema, irmãos, é que nós queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o conforto. Queremos Jesus e a segurança. Não, nós devemos querer apenas Jesus. E aí a diferença desses irmãos é que eles não têm... a convicção deles: olha, eu vivo para Ele, e é por Ele, e aconteça o que acontecer, Ele é o Senhor da minha vida, e ponto. A gente dá o nosso jeitinho brasileiro. E eu estou falando isso aqui, gente, eu também tenho 30 anos, nós estamos velhos, hein, cara? 30 anos. Ninguém diz. Ninguém diz. Eu pinto a barba para dar mais respeito, assim, para deixar ela branca. E eu tiro a barba. Mas a gente olha para esse tempo assim de liberdade que a gente tem aqui, a gente tem muitas alternativas. A gente, como pastor e missionário, se a gente não cuidar, por exemplo, a gente lê a Bíblia só no dia de preparar o sermão, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. E esses irmãos, a gente está agora entrando num país que as pessoas não têm acesso à Bíblia. Aí um jovem mandou uma mensagem assim: a minha mãe se converteu em secreto, e o sonho dela é poder ler a Bíblia de algum jeito. E agora eu vou poder entregar uma Bíblia para ela. Aí eu pergunto: quantas Bíblias você tem em casa, Gerson? Tem Bíblia do pastor, do ministro, do discípulo. Tem até da sogra, já ouvi, cara. Sogra, é pecado do isso, adolescente, quero dizer para vocês isso. Do novo convertido. Você sabe que eu conheci no Quirguistão um pastor chamado Kuban, Igreja Batista de Bishkek. Ele, quando terminou a União Soviética, ele perdeu o emprego, né? Ele era soldado, e ele foi trabalhar de pedreiro. Ele foi para uma obra, né, uma construção, e na construção ele
foi no banheiro. Aí, quando foi no banheiro, foi fazer a necessidade fisiológica dele, ele procurou papel higiênico, não tinha no banheiro, né? É um país muito pobre, você sabe disso, né? E aí ele olhou, tinha um livro assim no chão, com uma capa preta. Aí ele abriu, tinha a maior parte das folhas estavam arrancadas, mas tinha um livro inteiro assim, né? Que começava assim em russo. Ele falou: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Marcos. Estava usando a Bíblia em russo como papel higiênico. E aí ele começou a ler e viu: não, isso aqui é sobre Alá, é sobre Deus. Ele levou para casa, leu o Evangelho de Marcos, se converteu, se tornou pastor, né? Porque ele nunca tinha visto uma Bíblia, ele nunca tinha lido o Evangelho, né? Então, assim, a igreja sofredora, a igreja perseguida, nos esbofeteia, né? É vergonhoso o que o conforto, o que a riqueza, o que o poder político tem dado para a igreja evangélica brasileira, né? Até aprofundando um pouquinho mais isso que o Gerson disse, tem uma questão aqui, porque como vocês disseram, e o Gerson também falou aqui, quando a gente escuta essas realidades extremas, parece que a gente nem é crente mesmo, né? Mas como ter uma consciência do reino no nosso dia a dia? Porque a gente escuta essa realidade e parece que está tão distante de nós. Aí a pessoa colocou aqui nós vivemos numa rotina de família, trabalho, filhos, igreja, e olha que tem hora que a gente se cansa até mesmo disso, né? Parece que tudo é pesado. E como que a gente pode ter essa consciência maior sobre o reino e sobre a nossa função para ele? Uma das coisas que, inclusive, a gente fala no vídeo isso, que o nosso trabalho para apoiar a igreja perseguida não é porque a gente tem pena, que a gente, coitado, eles estão sofrendo, estão sem... Não, a gente quer apoiar para que eles continuem exercendo a vocação da igreja. E qual é a vocação da igreja? Pregar o evangelho até que ele venha. Adorar o Senhor, viver para a glória dele e para serviço do reino. Então, quando você pensa que esses irmãos eles continuam pregando o evangelho, eles não negociam esse privilégio, por quê? Eles entendem isso, que eles não são merecedores. Deus não precisa da gente para a missão. E Ele nos convida a fazer parte do que Ele está fazendo. E eles entendem isso como um privilégio tão grande que eles, assim, a vida deles está em torno disso. Eu fico pensando, esse pastor que eu falei de 30 anos na Colômbia, 30 anos ele é desplaçado, é refugiado interno. Então as Farc chegam, dominam um território, expulsam ele leva a igreja para outro território. A última vez que eu fui visitá-lo era no meio de um bananal, assim. Entramos num bananal gigante, um negócio fechado, assim, e de repente abriu uma clareira, tinha 4 banquinhos lá, que era a igreja dele. E eu falei: cara, por que esse cara não para, meu? Por que esse cara não para? Por que ele não dá Eu queria trazer ele para o Brasil para um tempo de refrigério. A gente tem um projeto que é trazer pastores para eles descansarem e voltarem para o campo. Nem isso ele quer. Nem isso o cara quer. Eu falei: vai ser crente assim lá em casa, irmão? Né? Não quer... Entende? Então, assim, na minha cabeça, o que falta para a gente é entender que isso é um dos maiores privilégios que a gente tem, é participar da missão de Deus, daquilo que Deus está fazendo. E sabe, Maia, eu concordo com você. Estou vendo o livro do Richard Humbard, e eu li na minha adolescência, me tocou muito. Se você puder, leve para casa. Leve para casa, um dos livros que me marcaram na adolescência, né, além dos livros do irmão André, não é? Aqui no Brasil, a igreja evangélica foi atropelada por esse movimento neopentecostal que diz que ser cristão é não sofrer. Tem uma dessas igrejas midiáticas que uma das frases é: pare de sofrer, não é? Olha a diferença. Lá, a igreja sofredora, perseguida, é assim: se você se torna cristão, você passa a sofrer. Percebe a diferença? Lá, ser cristão é sofrer. Aqui, ser cristão é parar de sofrer. É trocar de carro, é ter casa nova. Percebe que é água e vinho. São 2 cristianismos, assim, ou 2 projetos religiosos que não tem nada a ver. Não conversam. Então, o cristianismo ocidental é vergonhoso diante do desafio, dos riscos, do preço que os nossos irmãos passam, né? Eles nos edificam muito, nos desafiam muito. Agora é uma para o músico. Gerson, você acredita que a música pode atravessar barreiras culturais e abrir portas para o evangelho onde os missionários talvez não consigam chegar?
Sim, a música é uma linguagem universal, né? Uma linguagem poderosa, né? Mas teria que ser uma música que seja menos religiosa, né? Que seja uma música que, por exemplo, que dialogue com a cultura, música erudita ou música folclórica, porque como é que você vai entrar num país fechado para cantar música gospel, falando de Deus, não é? Então, agora, se eu for um violonista, né, se eu for um pianista e entro nesse país para um concerto, eu vou ter a possibilidade, a oportunidade de conversar com as pessoas e falar do Evangelho, né? Eu acho que é por aí, assim. Fora disso, até porque eu sou muito crítico da música gospel desse país, a gente ouve cada letra, não é? Outro dia eu vi uma que dizia o seguinte: tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor, prepara e leva esse crente falador. Não tem nada na Bíblia assim de belo, de bonito. A letra da música é o seguinte: Jesus, mata esse irmão aqui que ele está me perturbando, né? Que tipo, como é que uma música dessa vai comunicar as belezas de Jesus e do Evangelho e do Reino de Deus, né? Posso pegar um gancho no negócio aqui? Por favor. A gente tem uma música que estourou aí nas paradas de sucesso, né? E aqui eu já falei isso em outros lugares. Tem nada contra o músico ou contra a música em si, mas é a música que diz assim. Você gosta até do Roupa Nova? Até do Roupa Nova eu gosto. Eu nem te conto o que mais eu gosto aí. Nem te conto do Chitãozinho Chororó, essas coisas aí, não, essa parte não pula. Sim. Não, mas a música diz assim que por ele que eu estou gastando a minha vida perdendo tudo. Aí eu não consigo cantar essa música, Gerson. Não dá. Eu não consigo cantar que eu estou perdendo tudo. Quando eu vejo esses irmãos perdendo o que eles perdem, eu tenho vergonha de dizer que eu estou perdendo alguma coisa. Rapaz, olha aqui, estou perdendo alguma coisa, olha para mim aqui. Nem peso eu estou perdendo, Gerson. Só perdi cabelo. E quando eu perco, eu acho. Uma última pergunta, porque senão a gente fica aqui até, né? Já viu. Para o Maia. Acho que foi uma criança que mandou, Maia, então é importante responder uma pergunta de uma criança. Deixar vir a mim os pequeninos. Como que os missionários começam suas ações em países onde o cristianismo é ilegal, sem serem capturados, coisa assim, a estratégia? Depende muito, eu não sei onde ela está, mas depende muito do lugar. Por exemplo, tem lugares que a gente entra com pequenos negócios. Então, o missionário chega no lugar e ele abre um restaurante. E aí ele emprega pessoas nativas daquele lugar e as pessoas começam a conviver com ele. Aconteceu isso com um amigo no Afeganistão. Agora o Afeganistão já está tomado, né, pelo Talibã, mas ele trabalhou 10 anos lá, ele levou uma pizzaria para lá, montou uma pizzaria naquele lugar. E aí, com a pizzaria, ele começou a empregar afegãos, pessoas nativas ali. E aí ele começou a compartilhar lentamente, de uma forma não afetando a cultura, tentando de alguma forma aproximar, até que as pessoas começaram a perguntar para ele coisas da fé. E eles começaram um pequeno grupo de estudo bíblico na pizzaria depois que terminava o trabalho. Fechava os trabalhos, fechava a pizzaria e eles começavam um pequeno grupo. A Mais recebeu dentro do projeto aqui mais de 200 afegãos. 40% foi desse grupo, de pessoas que se converteram com um missionário que chegou estrategicamente com o negócio. Então depende muito da região, né? Depende muito do lugar. Então a gente tem que estudar e sempre através, se já existe, por exemplo, uma igreja, então a gente não chega lá dizendo assim, nós queremos fazer isso. A gente vai na igreja que tem, no pastor que tem, e fala, pastor, qual é a necessidade? Como que a gente pode servir a igreja? Porque a gente acredita que a missão é da igreja, não é da Mais. Então a Mais serve à igreja, a missão é em apoio à igreja sofredora. Então a ideia é de servir a igreja dessa forma, com a estratégia de cada local. Então, poderia te contar aqui várias estratégias. Um dia a gente faz uma chamada de vídeo e te conta uma história legal. Não sei onde você está. Ali. Beleza. Bom, muito bom. Eu queria agradecer a participação de vocês, as respostas, muito esclarecedoras. Uma honra ter vocês aqui com a gente nessa noite. Então, o Gerson está aqui. Tem que acabar com música, né? Então, boa. Amém. Levem os livros, hein, gente? Maia, quer falar? A gente tem ali, além do material, gente, para você pegar o folder e tal, tem
Esse livro do Richard Wurmbrand, Torturado por Amor a Cristo, esse aqui é uma releitura a mais, agora tem os direitos dela, a gente fez uma releitura com eles. É uma edição de 50 anos, você vê como a gente está velho. É edição de 50 anos. Esse livro é fenomenal, é transformador, muito forte. 6 horas, perdi muito um forte. dia na praia para ler, mas você começa a ler, você não consegue parar. Eu lembro da minha edição, era da editora Betânia, pequenininho. Aquele pequenininho, assim, né? Eu tenho uma cópia desse em casa. Você viu aí? E aqui eu tenho... da outra vez eu trouxe outro livro que eu escrevi sobre perseguição. Esse é um livro novo que eu lancei agora tem um mês, falando sobre o ministério de Pedro, sobre a vocação de Pedro, sobre como Pedro foi tratado por Deus, como ele viveu aquele momento com Jesus e como isso reverberou para o ministério dele junto à igreja. Então, se você quiser também, todo o material que você compra ali, você ajuda o nosso ministério, ajuda a gente a sustentar os projetos da Igreja Sofredora. Bom, Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Amém. A gente vai encerrando por aqui. O Gerson vai nos dar a honra de mais um. A gente vai aprendendo algumas coisas, né? Lá em Istambul, na Turquia, eu aprendi a expressão muito obrigado. Teşekkür ederim. Então, teşekkür ederim, né? Ou arahmat em kirguiz. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Vamos ficar de pé? Talvez a minha canção mais conhecida é de coração, seria perfeito para a gente dizer muito obrigado ao Senhor por esse tempo que Ele nos deu aqui de inspiração, de edificação e de desafio. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como
recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Obrigado, irmãos. Mais uma vez, Gerson, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério, Pastor Maia. Nesse tempo a gente vai orar, encerrando esse tempo de culto, de celebração, de desafio missionário. E lembrando que nós continuamos amanhã, às 19h30, onde nós teremos aqui com a gente a Jennifer, que ela é lá do Vila Minha Pátria, e nós teremos o grupo de louvor do Parque São Bernardo. Quem sabe, possivelmente, o Bernardo vai estar aqui amanhã, porque ele está sempre junto com os meninos tocando. Então, amanhã está amanhã está a cria, né? O Gercinho, o Bernardo, bênção demais. Queridos, cantina lá embaixo, prestigiem, livros ali fora, Pastor Maia, Missão Mais. Muito bom estar com vocês essa noite, que Deus abençoe grandemente. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.